Você já parou para pensar onde quer estar daqui 10 anos? Talvez curtindo a vida, na praia, com a família, com os filhos, ou quem sabe realizando aquele grande sonho. Agora pensa, para que isso seja possível, você precisa colocar a sua vida em primeiro lugar hoje. Prazer, eu sou a Fúvia, engenheira de segurança do trabalho, mãe da Doce Alice, esposa do Joelson, e juntos conduzimos a Zabid, uma empresa especializada em saúde e segurança do trabalho. E hoje nosso time vem com a missão de apresentar para vocês 2 assuntos que a princípio parecem apenas normas técnicas, mas que impactam diretamente a sua saúde. Calma, não é só sobre regras, é sobre você, é sobre autocuidado. É sobre garantir o seu amanhã ainda hoje. E é por isso que este vídeo existe. Bem-vindo à jornada de segurança do trabalho. Seja você profissional que enfrenta a estrada todo dia, ou profissional que resolve tudo com o celular na mão e muitos e-mails no computador. Uma coisa é certa, a sua mente e o seu corpo são seus principais patrimônios. E quando a gente fala em segurança, não é só evitar acidentes, é evitar doenças, estresse, vícios posturais, todo aquele excesso que aos poucos vai diminuindo a sua capacidade laborativa e reduzindo a sua qualidade de vida. Por isso, essa conversa aqui é para todos, homens, mulheres, jovens, experientes, para os que estão no campo, para os que estão no escritório. Sim, a sua vida é prioridade. Segurança no trabalho, muitas pessoas pensam que é somente sobre grandes acidentes. Mas o cuidado começa nos pequenos detalhes, no uso de um EPI, conforme a sua função, conforme o risco ao qual você está exposto. E é sobre isso que nós vamos falar aqui, sobre a NR6, sobre o EPI, o equipamento de proteção individual. Na madrugada, vitrola rolando, tocando de biquíni sem parar. Sinto por dentro uma força rolando aí. Senhores Chits? Opa, oi, dona Mirtes. O senhor não está usando a máscara? Mas não precisa não, boba. Pra que usar máscara? Como não? A mistura de produtos químicos pode gerar problemas e o senhor pode até se sufocar. Eu não vou sufocar não. Sufocar. Isso, eu não vou essa coisa não, sabe por quê? Porque eu já tenho experiência, boba. Eu trabalho aqui 12 anos e nunca aconteceu nada disso comigo. Pra senhora ver. Eu já tentei uma técnica. Eu faço aqui, quando eu entro aqui para trabalhar, eu faço o quê? Eu prendo a respiração. Aí quando falta o ar que eu acabo, eu vou lá fora e respiro. Ai, meu Deus, santa paciência, né? Aqui, então deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Você fica 30 minutos sem respirar? Você já tá doido, dona Mirtes? Ninguém fica 30 minutos sem respirar não, mãe. Eu fico 15. Aí quando falta o ar, o que eu faço? Vou lá perto da porta, estico o pescoço assim, ó. Respiro e volto. Viu só? É uma técnica infalível. Não, de jeito nenhum. Você não ouviu na palestra as consequências de inalar produtos químicos? Claro que eu ouvi. Tanto prestei atenção que eu até prendo a respiração. Pelo visto você não entendeu a palestra, né? E nem entendeu a importância dos equipamentos de segurança. E se o senhor prestou atenção na palestra, o senhor deve ter percebido que é obrigatório usar os equipamentos de segurança. Uai, é?
É claro que sim. O senhor não ouviu na palestra? Eu ouvi. Aliás, eu fui um dos poucos que prestou atenção, viu? Poucos? Ó, eu vou falar com a senhora uma coisa, viu, dona Miss? Não é por nada não, mas o pessoal que não quer saber de nada. Eles, quando estão sabendo que a senhora tá vindo, eles fogem mesmo, viu? Então o senhor deve lembrar que temos que usar o EPC também, né? Nossa, eu uso demais. Olha, na hora que eu vejo EPC assim, menino, eu já vou pegando EPC, já vou usando ele na hora, viu? Engraçado, porque eu não percebi você usando o corrimão. Corrimão? Mas corrimão não precisa, né? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né, dona Miss? Corrimão é um EPC e tem que usar. Ah, tá. Pode deixar que eu vou usar, tá bom? Pode ficar tranquilo. Então faz um favor pra mim, senhor Stides. Por favor, coloque as luvas. As luvas? As luvas aqui. É pra colocar, né? Isso. Mas a senhora sabe que eu ia, a luva, a máscara eu não tava usando, mas as luvas eu uso sempre, tirei porque a senhora chegou. Ah, eu percebi. Tá, mas só pode ficar tranquilo que eu vou ficar atento a todas essas informações que a senhora me deu. Ó, que bonitinho, ó. Isso. Agora o senhor faça o favor de colocar a máscara. Máscara também, claro que eu vou pôr a máscara. Pronto, a partir de hoje, ó. Pronto. E usar o corrimão, viu, senhor Stides? Vou dar o corrimão. Tô de olho, senhor. Tchau. Tchau. Obrigado. E usar luva, ó. Usar máscara que nada, rapaz. Que isso? E meus 12 anos de experiência, 12 anos de casa, um produtinho desse aqui, que mal que vai fazer pra mim? Ó, aqui. Ah, meu Deus. Ai, gente. Ai, dona Mirtes! Às vezes achamos que por exercermos uma tarefa simples como uma faxina, não existem riscos de acidente. Mas existem sim, e eles acontecem diariamente. Por exemplo, intoxicação, quedas, escorregões, tropeções, entre outros. Na intoxicação, por exemplo, muitas pessoas têm o péssimo hábito de misturar produtos químicos. O erro mais comum é misturar cloro ou água sanitária com álcool ou desinfetante. A inalação desses produtos podem causar doenças respiratórias crônicas, doenças do sistema nervoso, rins e fígado, irritação nos olhos, intoxicação grave e até mesmo alguns tipos de câncer. Temos também riscos ergonômicos. Sabe quando você pega aquele banquinho, aquele caixote e acha que não vai ter problema? Isso pode gerar uma queda. Então, gente, fica aqui o nosso recado. Se liga nas dicas de segurança. Nada de improvisar e vamos seguir as regras de segurança no trabalho. Afinal de contas, o que é um EPI? Um EPI, ele é como uma barreira destinada a proteger a nossa integridade física, através do uso de uma luva, de uma bota, de um protetor auricular, um capacete e tantos outros que possui para que assegure a nossa proteção e a nossa integridade física. O que a empresa deve fazer, segundo a NR6? Qual a sua obrigatoriedade diante dos EPIs? Identificar os riscos de cada função, fornecer gratuitamente os EPIs adequados ao risco, oferecer treinamento sobre o uso, conservação e higienização desse EPI, garantir que esses EPIs estejam sempre em boas condições, substituir o EPI danificado ou vencido imediatamente, exigir o uso e fiscalizar a sua utilização. E você, profissional, o que deve fazer? Afinal, a segurança é uma via de mão dupla. Você, profissional, também tem deveres importantes. Usar os EPIs fornecidos corretamente durante toda a jornada de trabalho, onde você esteja exposto àquele risco. Cuidar da conservação dos seus equipamentos. Comunicar à empresa imediatamente se houver qualquer dano ou irregularidade nesse EPI. Não recusar o uso, pois isso coloca a sua saúde em risco.
E se o EPI não for usado? Ai, mas me incomoda. Ah, mas é rapidinho. Eu já termino. Se você, profissional, se recusar a usar, você está colocando a sua integridade em risco, podendo sofrer advertências escritas, verbais e, inclusive, outras medidas administrativas, como até a suspensão ou até a demissão do seu contrato de trabalho. E para aqueles profissionais que consideram que o EPI incomoda, é como eu digo para minha filha, é necessário. Há coisas que não são agradáveis, que não são confortáveis, mas é necessário o uso. Os acidentes, eles não avisam quando vai acontecer, eles não possuem hora marcada. E nisso, eu lembro de uma história de um cliente nosso. Tem um cliente ao qual a gente atende, que um profissional relatou pra gente que era rapidinho, que ele ia só pegar rapidamente ali o equipamento, uma motosserra, e ia fazer um corte de uma lenha só, uma lenha. E ele pegou realmente essa motosserra e foi utilizar. E é como eles já tinham participado dos nossos treinamentos, das nossas orientações, como o empregador sempre fiscalizava o uso, ele, entendeu que era necessário e foi e pegou então a sua calça anticorte. E foi ali, no primeiro corte que ele colocou a motosserra ali naquela madeira, houve um rebote e voltou bem na perna dele. E detalhe, esse profissional, ele é diabético e estava na área rural. Agora pensa, teria dado tempo dele chegar até a cidade com esse corte na perna? Eu sou aqui de Rio Azul, Paraná, filha de agricultores, né? Nasci, cresci aqui, no meio das plantações também, né? E comecei, sim, muito cedo o trabalho na lavoura, porque como meus pais trabalhavam no tabaco, né? Então a gente aprendia, como é crescendo e aprendendo todos os trabalhos junto com eles. Quando eu vim embora para a cidade, meu coração ficou lá, ficou na natureza, ficou na terra que eu amava, ficou em tudo aquilo, né? Meu nome é Clodoaldo Ferreira Godinho, eu nasci em Apucarana, norte do Paraná, mas bem jovem ainda, criança. Eu tive que vir para Curitiba devido a minha mãe ter tido problemas de saúde, ela não tinha condições de cuidar da gente. A gente veio para Curitiba ser praticamente criados por tios, avó. Com 16 anos eu aprendi a jogar vôlei, era algo que eu gostava demais de fazer, que eu sempre fui apaixonado por vôlei. Bom, meu nome é Gisiele Ribeiro de Oliveira, era casado com o Noel há 28 anos já, né? Difícil, assim, falar dele, assim, porque ele era uma excelente pessoa, quem conhecia ele sabe, né? O primeiro lugar era ajudar os amigos, família, não pensava nele, pensava nos outros sempre, né? Bom, o Noel, ele era encarregado, né, encarregado de obras, sempre prestando serviço para a mineradora. Tanto é que ali em Brumadinho ele estava tirando férias de outra pessoa, né? Quando aconteceu tudo. A Vale confirmou agora há pouco o rompimento de uma barragem. Os funcionários da Vale trabalhavam e não tiveram a menor chance e nem tempo de escapar deste mar de... A gente sabe que a sirene não tocou, segundo o presidente da Vale. Havia ainda pessoas trabalhando. No balanço até agora, 110 pessoas morreram, 238 permanecem desaparecidas. Da tragédia da lama, que destruiu vidas, sonhos, histórias. A equipe que o Noel comandava era a equipe que estava fazendo o furo. Quando ele desligou a máquina, foi a hora que rompeu. O gatilho para ter estourado aquela hora foi ele estar furando. Então ele estava em cima de uma bomba relógio e não sabia, né? O Noel, ele foi encontrado 1 ano e 7 meses depois, aí encontraram. Mas ele estava assim, foi encontrado sem o crânio, sem os pés, sem as mãos. Só o tronco, praticamente.
Porque é uma dor terrível, né? Você saber que teu familiar perdeu a vida lá, você não sepultou o corpo inteiro, né? Porque nenhum familiar sepultou. E ainda tem 3 desaparecidos ainda, né? Que estão buscando, os bombeiros estão lá 5 anos e 4 meses depois. Estão lá buscando para poder dar um enterro digno, né? Porque meu pai morreu, eu era muito nova ainda, eu tinha 9 anos apenas. Então já não tinha como eu estudar e não ajudar minha mãe. Então eu comecei a ajudar minha mãe a poder criar meus irmãos, né? E a gente começou a ver no tabaco naquela época, a solução para nós poder se manter vivos, né? A gente era criança, trabalhava de pé no chão, espalhava os venenos com as próprias mãos, ninguém dizia nada. Então era de pulverizar os agrotóxicos, ter vômito, ter diarreia, dor de cabeça muito forte. Mas jamais teve informação, ninguém chegou a fazer um curso de capacitação. Eu nunca passei por curso nenhum e sempre trabalhei com isso, desde criança. Colhia-se fumo, assim, durante o dia, à noite já não dormia, por vários dias a gente não tinha sono. E mesmo pulverizando, né? Era a mesma coisa, alucinava e vinha às vezes para o hospital, voltava, era virose, tratava, dava uma melhorada. E daí começou a vir fraqueza muscular generalizada. Vem paralisias do corpo inteiro de paralisar, próprio na lavoura, de repente as momentâneas elas voltavam, e aí chegou num nível que eu comecei a não mais andar, não ia mais, não tinha força nenhuma, uma fraqueza muscular muito grande, espasmos musculares gigantescos, 24 horas conviver com eles, terríveis. Em 2010 já chegou o primeiro laudo dizendo alguma coisa, que era uma polineuropatia por agrotóxico e que não tinha cura também. Só que ainda eu esperava que não tem cura, mas eu vou viver muito bem ainda, vai dar para viver muita coisa. De repente eu vi que não estava dando para viver mais nada, que eu só pensava em chorar e morrer. Eu fui deixando minhas alegrias, eu fui deixando o trabalho que doeu tanto. Acho que é coisa que até hoje me marca muito, assim, foi a forma que eu fiz o trabalho. Porque o trabalho era a coisa que eu mais amava fazer. Eu amava, apesar de ser um trabalho cansativo, árduo, bem difícil, trabalhar era a minha vida, que me dignificava como ser humano. E eu achava assim sempre que quando eu perdesse trabalho eu não era digna de mais nada. Eu entendia isso. Então foi uma dor terrível, que hoje ela só está mais mansa, mas que ainda dói pensar da vida que eu tinha, do quanto que eu corria, do quanto que eu fazia, que hoje eu cheguei nesse momento, né? Sempre fui apaixonado por vôlei, joguei vôlei dos 16 até os 20 anos mais ou menos, até parte desse período joguei um tempo como profissional mesmo, e achei até que esse seria o meu futuro, né, se tornar um grande jogador de vôlei, ganhar dinheiro com o vôlei, mas realmente não foi o que aconteceu, né, com 20 anos de idade, por falta de patrocínio para um time que eu jogava, eu saí do vôlei e continuava ainda naquela condição de família muito humilde, realmente, assim, não tinha... Eu precisava ajudar dentro de casa de alguma forma, né, e foi onde eu precisei sair do vôlei e consegui um emprego em uma madeireira. Eu trabalhei na empresa por apenas 12 dias. No 12º dia, o operador dessa máquina, ele se machucou em uma outra máquina e foi solicitado que eu operasse essa prensa. Eu não tinha treinamento, mas não tive coragem de falar não para essa pessoa e fui operar a prensa. E na primeira vez que fui operar, sem saber operar ela direito, eu acabei tendo os 2 braços prensados na máquina, porque eu não sabia que simplesmente era necessário acionar uma trava de segurança para que essa máquina não baixasse automaticamente. Pegou a mão direita onde foi amputada e a esquerda ela pegou bem no ossinho que a gente tem no pulso, né? Acabei ficando preso na máquina, fiquei preso na máquina por mais de meia hora. O dia que eu acordei daquela cirurgia, que eu não via minha mão, sabe? Ainda falo que esse é o pior dia da minha vida até hoje, sabe? Porque eu amava jogar vôlei. O que eu sabia fazer da vida era jogar vôlei. E de repente eu tava me vendo dessa forma, né? Eu perguntava pra mim, poxa, o que eu ia fazer da vida desse jeito, sabe? O que eu ia ser na vida desse jeito? Eu perguntava, poxa, que menina que ia gostar de
de um cara desse jeito, né? Então, foi difícil, foi bem difícil mesmo esse começo, né? Se ver dessa forma. Poxa vida, é as mãos da gente, né? O que a gente faz sem as mãos da gente, né? Porque eu mesmo duvidava de mim mesmo, o que queria ser da minha vida dali pra frente, né? E por muitas vezes, não foi uma nem duas vezes, sabe? Eu pensei na possibilidade de tirar a própria vida, sabe? Porque eu não acreditava que eu poderia ser alguém ainda, ou poderia crescer, ou poderia que alguém gostasse de mim sendo desse jeito, sabe? Então, eu duvidava muito. Então, por várias vezes eu pensei em tirar a própria vida, sabe? A gente luta mesmo, a associação dos familiares luta para que tenha justiça, né? Porque a vida deles não volta mais, né? Eles não voltam mais, mas para que outras pessoas não passem por isso, né? Eu hoje vejo que o tabaco foi um fruto muito amargo na minha vida, porque foi o que chegou e amargurou tudo. Tudo que ele era, aquela propaganda que as próprias empresas fazem, que produzir vai mudar a tua qualidade de vida, você vai ter algo. Eu não consegui, porque quando você tiver que perder sua saúde para ter algo, a gente não conseguiu nada. 20 anos já, eu tinha 20 anos quando eu me acidentei e hoje eu tenho 40 anos. E daí eu fico um pouco chateado porque eu falo que eu esqueci como que é ter mão já, sabe? E é tão chato isso. Eu tento sempre ser uma pessoa alegre, feliz, contente, brincalhão, mas é só que a gente coloca a cabeça no travesseiro que a gente sabe realmente o que a gente passa, né? E com todo mundo é assim, eu acredito. Hoje muitas empresas pensam apenas em indenizar um trabalhador caso isso aconteça, mas não vê também esse lado humano da pessoa, esse lado da consequência, do psicológico da pessoa, de tudo que a pessoa vai passar, sabe? Essa realmente é a consequência de um acidente, não é apenas aquele um minutinho, não é aquele, não, mas é rapidinho, não tem que usar um EPI, não tem que desligar uma máquina para fazer uma atividade, fazer uma limpeza. É a consequência desse pensamento que eu gostaria que as pessoas entendessem, que aquele minutinho vai custar o resto da vida dela, sabe? E que é esse aprendizado que eu tive que eu gosto de passar para frente para as pessoas, para que evitar que outros passem por isso também. Como dito antes, a segurança do trabalho é uma via de mão dupla. Para a empresa, multas e autuações pelos órgãos de fiscalização, responsabilização civil, trabalhista e até criminal, em caso de acidente. Inclusive, ela pode ser penalizada por não exigir ou fiscalizar esse uso. Não basta entregar, tem que fiscalizar. Agora que você entende o papel da NR6, vamos ver como isso se aplica na prática, nas diferentes funções do nosso dia a dia. Cada empresa possui os seus desafios e as suas características. E, é claro, os seus riscos ocupacionais, característicos às atividades que ela exerce. Não existe uma fórmula única. O que existe é atenção aos detalhes que cada função exige. E é justamente por isso que os equipamentos de proteção individual variam de acordo com a função. Usar o EPI certo não é só uma recomendação, é um cuidado com a sua própria vida. Vamos ver como isso se aplica agora em diferentes funções?
E para você auxiliar de limpeza, seu trabalho é essencial, mas envolve riscos. Produtos químicos, superfícies molhadas, agentes biológicos, por isso não pode faltar luvas de borracha resistentes, calçado fechado antiderrapante, avental impermeável e, como dizia minha chefe, atenção à postura, torções, peso mal levantado, isso influencia na sua segurança e bem-estar. E agora, vamos para o campo? Protetor solar, luva impermeável, boné árabe ou chapéu de aba larga. E quando acessar áreas com produtos aplicados, não se esqueça: luva impermeável, respirador com filtro, óculos de ampla visão e o kit hidrorrepelente. É recomendado que o operador siga a seguinte ordem: vista a calça e o jaleco, mantendo por fora da calça. Preferencialmente, essas peças devem ser feitas com tratamento hidrorrepelente para oferecer segurança ao usuário. Calce as botas, que devem ficar sempre por dentro da calça. As botas devem ser fabricadas em material de PVC, que é impermeável. Vista o avental. Ele protege contra vazamentos e respingos. É muito importante que durante o preparo da cauda, o avental seja usado virado para frente. Já durante a aplicação, ele deve ser usado para trás. Coloque o respirador com filtro e ajuste bem as fitas para uma boa vedação. Coloque a viseira facial e, em seguida, vista o boné árabe de forma que ele feche toda a volta da viseira para que ela fique bem acomodada e não sobre nenhum espaço entre ela e o boné árabe. Por fim, vista as luvas. As luvas protegem as mãos contra contaminações químicas. Caso a aplicação seja direcionada para cima, as luvas devem ser colocadas ao lado de fora da manga. Quando for direcionada para baixo, as luvas devem estar por dentro da manga. Após a utilização do EPI, é necessário fazer a sua remoção. A retirada do EPI é a parte que exige maior atenção por parte dos trabalhadores, pois os equipamentos podem estar contaminados. Para evitar uma contaminação acidental, siga a seguinte ordem: lave bem as luvas e, se possível, as botas, mas não as retire, continue com elas. Tire o boné árabe e, em seguida, o protetor facial, mas mantenha o respirador. Retire o avental. Tire o jaleco de forma que ele não vire do avesso. Para isso, primeiro solte as mãos das mangas, curve as costas e passe o pescoço por dentro do jaleco. Retire a bota e depois a calça, tomando cuidado para os pés e as pernas não entrarem em contato com a parte externa da roupa. Lave as luvas novamente e retire o respirador. Por fim, retire as luvas, puxando-as pelos dedos para não virarem do avesso.
para você do estoque, que trabalha com movimentação de produtos, empilhamento de bags, galpão, exige atenção máxima. Os EPIs são capacete com jugular, protetor auditivo se o ruído exceder 85 decibéis, óculos transparentes, respirador semifacial, luvas impermeáveis, kit hidrorrepelente, bota de segurança. Usar os EPIs não é só uma regra, é respeito à sua saúde. E se não deu tempo de anotar, agora é a hora do print. Quando falamos de saúde no trabalho, pensamos logo nos riscos visíveis. Mas e os invisíveis? Sabe aquela dor nas costas no final do dia? A vista cansada, o formigamento? Nada disso é normal. A norma regulamentadora 17 fala sobre ergonomia e ela é fundamental, principalmente para quem passa o dia na frente do computador. Atenção aos cuidados que você precisa ter. Pés no chão sem pendurar, tela no topo da linha dos olhos, teclado e mouse na altura dos cotovelos, tela a um braço de distância. Pausas curtas de 5 a 10 minutos a cada 1h30 ajudam o seu corpo a se recuperar. Beba água, alongue, respire. Ergonomia é saúde. E saúde é o que garante que você esteja bem hoje e nos próximos 10 anos. Sua planta, sua estação. O problema é que a sua estação não foi construída para você. É para qualquer um que passa 8 horas por dia esticando os braços, se espreguiçando e se debruçando, o que pode causar dor. Pelo menos é o que diz John Sankey for the Hospital of Special Surgery. Eu digo isso todos os dias. Então, ele está aqui, bem, ele vai dizer: estou aqui para mostrar como você pode ajustar sua estação de trabalho evitando dores no futuro. A altura média da mesa é de 73 a 76 centímetros. Para alguns, isso pode parecer muito alto ou baixo, e é aí que entra a sua cadeira. A primeira coisa que você precisa fazer é ajustar a altura. Ao fazer isso, certifique que os seus cotovelos estejam a 90 graus. E se os pés de uma pessoa não estão tocando o chão, isso se torna um problema, e vamos lhe dar um apoio de pés. Se você não tiver acesso a apoios de pés, recomendamos fardos de papel. O segundo passo é ajustar o monitor. Ter um monitor suficientemente próximo ao comprimento de um braço, que você possa ler sem ter que forçar os olhos ou se inclinar para frente, mantendo sua postura ajustada. Então o que você quer fazer é levantar o monitor até que a parte de cima fique na altura dos olhos. Se o seu monitor não tiver altura ajustável, use fardo de papel. Bem melhor. Se você trabalha com 2 monitores, veja como está usando-os. Se você trabalha com o monitor primário, vai preferir colocá-lo na sua frente. Se você utiliza os 2 monitores com a mesma frequência, mantenha-os posicionados para ficar entre eles. Para um laptop, você vai precisar usar um suporte para elevar a tela até uma altura adequada. Em seguida, você pode conectar um teclado ou um mouse externos. O terceiro passo é tratar do mouse e do teclado. Onde suas mãos alcançam é onde o teclado deve estar. E o mouse deve estar bem ao lado do teclado. Você quer mover o cotovelo ao invés do ombro para evitar tensão, desgaste ou dor. Posicionar o telefone é o quarto passo. Você deseja colocar o telefone do lado que não está escrevendo para não precisar segurá-lo com o ombro. Isso pode causar dores no pescoço. Você fica no telefone boa parte do seu dia, considere utilizar um headset de forma a deixar suas mãos livres para escrever ou digitar no computador. Quinto passo, movimente-se. Depois de 10 ou 15 minutos, todos começamos a relaxar em nossas cadeiras. Então aqui estão alguns exercícios básicos que você pode fazer enquanto está na sua cadeira. O primeiro exercício é levar o queixo para frente. O segundo exercício é para a parte superior do pescoço. Você vai fazer um alongamento básico em que inclina a cabeça para o lado enquanto puxa suavemente.
O terceiro exercício é chamado de retração da escápula. Você basicamente vai contrair seus ombros para trás. O quarto exercício é para a região lombar. É o que chamamos de inclinação pélvica. O mais importante que você quer fazer é levantar da cadeira a cada hora. Levante-se e caminhe. Pegue algo para comer, pegue algo para beber ou simplesmente levante-se. John, terminamos? Absolutamente. A segurança do trabalho não é só papel da liderança ou da empresa, é um trabalho em equipe. É questão de autocuidado. E quando todos se comprometem, a segurança vira cultura. E a cultura salva vidas. Você sabe o que é percepção de riscos? Percepção de riscos é o ato de tomar consciência por meio dos sentidos, paladar, audição, olfato e visão, de algum perigo iminente, tomando assim a decisão adequada para evitá-lo. Para evitar acidentes, precisamos sempre unir a percepção dos riscos com um comportamento seguro. Não tome decisões impulsivamente. Pare, analise e converse com o seu gestor. Juntos, vocês acharão a forma mais segura de realizar a tarefa. Agora, vamos falar dos 7 inimigos da percepção de risco. Pressa. Já ouviu falar que a pressa é inimiga da perfeição? Pois é. Para termos um trabalho seguro, não podemos trabalhar apressado ou pulando etapas. Muito cuidado, pois a pressa faz nos esquecer das normas de segurança e das boas práticas de trabalho. Autoconfiança. Ninguém é de aço e os riscos de acidente estão presentes o tempo todo no ambiente de trabalho. Então, não menospreze os riscos. A autoconfiança pode ser percebida por brincadeiras em excesso, não utilização dos EPIs ou descumprimento dos procedimentos de segurança. Falta de habilitação. Toda atividade especial e operação de máquinas ou veículos exige habilitação para atuar. Isso garante que o condutor tenha as habilidades necessárias para operar com segurança. Por isso, somente realize operação com habilitação adequada e autorização da segurança do trabalho e do seu gestor. Falha no isolamento homem versus máquina. Existem muitos riscos de acidentes com máquinas, por exemplo, atropelamentos, cortes e outros. Portanto, mantenha a distância das máquinas empilhadeiras e veículos em geral. Não acesse as áreas destinadas às máquinas e sempre utilize as faixas e áreas de circulação destinadas a pedestres. Desrespeitar os locais de trânsito. Da mesma forma, os veículos, equipamentos e máquinas devem se manter na área operacional, respeitando assim a sinalização pertinente. Lembre-se, desrespeitar as regras de distanciamento homem e máquina pode causar acidentes seríssimos. Entenda quais são as regras de trânsito no seu local de trabalho e respeite-as. Desrespeitar os limites. Desrespeitar limites de velocidade, limites de carga e limite da máquina ou equipamento também pode causar acidentes graves. Respeite os limites de segurança da operação e do equipamento. Sem condições físicas e emocionais. É importante se conhecer bem, saber se estamos em boas condições físicas e emocionais. É importante para uma operação segura. Portanto, procure seu gestor e o time de segurança do trabalho, caso não se sinta apto a realizar a atividade. Antes de iniciar qualquer tarefa, observe o local de trabalho e se pergunte: quais os riscos que encontrei neste local? Quais as medidas de segurança devo adotar? Reconheça os riscos e ponha em prática as medidas de segurança, como utilizar os EPIs, por exemplo. Assim, tendo percepção de riscos mais comportamento seguro, evitamos os acidentes. Lembre-se. Hoje nós vimos que segurança no trabalho não é só sobre regras, normas e procedimentos. É sobre pessoas, é sobre voltar para casa inteiro, é sobre poder viver os seus sonhos, é sobre saúde, respeito e futuro. A norma regulamentadora 6 e 17 estão aqui para isso, para lembrar que cada tarefa merece atenção, que cada corpo precisa de cuidado e que cada vida é insubstituível. Então, mais do que seguir regras, vista a segurança como um valor. Se proteja, respeite os seus limites, cuide dos outros também, porque segurança se constrói todos os dias e começa por você. Nos vemos no trabalho com responsabilidade e segurança, na certeza de que a tua vida está em primeiro lugar.